né? E tá tendo tantas influências. E eu queria saber, inclusive, como que o elemento cripto joga nessas relações internacionais. Porque a gente mencionou que ele meio que tira o poder de uma moeda centralizada, que hoje é o dólar, e isso tem um papel no jogo de poder nas relações internacionais. Está tendo, os governos estão agindo, você falou que tem muita gente banindo, como que está rolando? O cripto, a princípio, eu acho que é uma ameaça ao papel do Estado. Né? Porque uma das formas... assim, o Estado, a princípio, se define pela sua capacidade de manter o monopólio do uso da força no seu território. Né? Isso é a definição mais básica. Mas a emissão de dinheiro é também um dos elementos centrais de que é um Estado. Então, por isso que a decisão de vários países na União Europeia em adotar o euro foi um passo tão ousado, porque a França hoje não emite mais sua própria moeda. Sim. Ela não tem mais banco central. Sim. Ela precisa, se ela quer tentar, né, convencer o Banco Europeu de aumentar juros, baixar juros, ela precisa tentar fazer essa pressão, mas não consegue, não tem mais soberania, autonomia para fazer isso. Agora, as criptomoedas tem, enfim, vários estados querem lançar, por exemplo, sua moeda virtual, mas muitas que existem hoje não são controladas por nenhum estado. Então, eu acho que em vez de afetar a relação de poder entre estados, eles podem representar em algum momento uma ameaça à autonomia dos estados, se eles de fato se tornaram relevantes. Entendi. Eu ainda acho que é nessa hora que países como Rússia, Estados Unidos, China têm o mesmo objetivo. Eles não querem abrir mão. Nenhum governo quer abrir mão disso. Tem algumas exceções. A França. El Salvador, por exemplo, sim, etc. Sim. Mas não acho que esse fenômeno será um grande benefício para um país e não para outro. Eu acho que haverá em algum momento uma tentativa dos governos em regulamentar isso para poder controlá-lo melhor. Entendi. E você acredita que eles vão conseguir regulamentar? Você acha que o futuro é cripto? Você tem alguma opinião sobre essa porra? Olha, eu acho que vai haver uma resposta das instituições estabelecidas muito forte contra. Por exemplo, El Salvador, né, na América Central. Tem a galera sugerindo para eles desistirem. É um dos países que promoveu muito, etc. E na semana passada o Fundo Monetário deu um alerta e disse, olha, se você começar a ter problemas, a gente não consegue te ajudar, etc. Então, acho que vai haver uma resposta bastante forte. Agora, sim, é muito cedo. Isso claramente não vai ter volta. Né? O Facebook, né, que chama Meta, tentou desenvolver uma moeda também. Então, esse é um desafio para o Estado. Os estados para todos os estados, né, que buscam controlar essas questões, mas haverá e já está tendo com as grandes empresas de tecnologia hoje outros focos de poder, né? Meta, Google, etc. são atores que são muito mais poderosos do que países, alguns países. Se a gente for parar para pensar, né? Como que vocês veem na academia? Vocês olham as empresas como grandes players geopolíticos já? Depende do seu olhar, né? Se você... os realistas, eles não consideram uma empresa como o Google ser um ator tão relevante assim. Por quê? Para os realistas, o que importa é território, capacidade militar, que é além do peso econômico, mas o peso econômico, a capacidade econômica é fundamental justamente para ter capacidade militar, para financiar a capacidade militar. E aí você vê uma empresa de tecnologia, ela não tem território, ela não tem população. Então, para esse olhar teórico, não faz muito sentido grande, assim. Agora, tem outros pensadores que, aos poucos, estão dizendo que as empresas, eles têm uma influência enorme. Eles, na hora de construir o metaverso, por exemplo, serão espaços nos quais os estados não necessariamente têm tanta influência assim. Então, eu sim acho que é um desafio.
Mas a gente também está de volta na época do nacionalismo agora. Né? Alguns chamam de tecnonacionalismo, então, que as empresas, os governos querem controlar as principais empresas e as consideram como um asset estratégico. Então, por exemplo, tem algumas empresas americanas de inteligência artificial, etc. Se houvesse um investidor chinês hoje, o governo não permite mais a venda dessas empresas. Então, eu acho que o que está tendo agora é o fim dessa globalização que a gente conheceu nos últimos 30 anos, em que empresas que era totalmente perguntavam desenfreada. assim, onde eu vou produzir meu iPhone? Eu vou produzir meu iPhone num lugar mais barato onde eu consigo. Então, vamos para a China, não importa a relação política entre a China e os Estados Unidos. Eu posso construir minha produção totalmente globalizada sem me preocupar com essas coisas de geopolítica. Agora, eu acho que mudou. Então, por exemplo, a Apple começou a produzir seu iPhone também na Índia, apesar de ser mais caro do que na China, porque a Apple está começando a ter medo de uma ruptura na relação entre os Estados Unidos e a China, que um dia talvez os Estados Unidos diz, se você produz na China, você não vende mais esse produto aqui. E aí tem um plano B agora. Então eu acho que os estados cada vez mais estão querendo controlar todas essas áreas. E o grande exemplo disso é agora a produção da vacina. A elite americana se deu conta, no meio da pandemia, que 99% dos antibióticos que os americanos tomam estão sendo produzidos na China. Hoje, aquilo seria indefensável. Então, o que está acontecendo? Tem incentivos no governo americano para trazer para a produção local, porque quem sabe que vai acontecer uma outra pandemia, um confronto, etc. E você tem que ter sua produção local. O que isso significa na prática? As coisas vão ficar mais caras, o fluxo de ideias já não é mais o mesmo. Eu tenho colegas em programas de doutorado nos Estados Unidos, eles não querem mais selecionar alunos chineses, porque aí o governo americano vai olhar, será que é um representante do governo chinês? Na China, igual. Então... Isso parece um pouco ruim, na real, né? Parece bem ruim, na verdade. O outro mundo parecia um pouco mais simples e eficiente. Do ponto de vista econômico, era muito mais fácil. É muito mais fácil, porque você podia basicamente olhar só, né, os dados econômicos e você não tinha que realmente entender muita coisa de geopolítica. Mas o risco de conflito hoje na Ucrânia já atrapalha muitos mercados no mundo. Porque qualquer empresa hoje precisa pensar qual é o meu plano no cenário não vai ter guerra e qual é a minha estratégia se de fato houver um confronto e o preço do barril sobe para 120 e de repente minha produção fica muito mais cara. Entendi. Então a gente está vivendo num mundo mais conflituoso mesmo e todo mundo está percebendo. Como eu estou dizendo, toda essa nova situação ela é ótima para duas profissões, né? Os terapeutas, os psicólogos, etc., e os analistas de risco político. Esses dois vão se dar muito bem nessa nova situação.